Você já deve ter se deparado com esse circuito gigantesco aqui. Que monstro é esse, João? Sim, eu vou resolvê-lo, ele está aí na internet, acessível a todos, geralmente faz parte de exercícios da apostila e ele na verdade é de curto-circuito. Então esse vídeo a gente vai comentar sobre um pouco disso. Mas antes, eu peço aí o seu like fortalecedor da comunidade, para você que já conhece o meu trabalho, e muito obrigado, na verdade, porque já sai metralhando com esse like e ajuda a gente, e eu ajudo vocês aí também do outro lado, trazendo conteúdo de altíssima qualidade, né? Se inscreve aí no canal também, ativando o sininho das notificações para você não ficar por fora de nenhum conteúdo de altíssima qualidade. Você sabe como é que o padrão FIFA, né? Para você que está chegando agora, meu nome é João Menezes, sou professor de física. No finalzinho do vídeo, vou pedir para que você aguarde até lá e dá o seu like, por favor, beleza? Vamos agora para o conteúdo. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês o que seria o curto-circuito, como que você vai identificá-lo nesses circuitos elétricos nas suas representações em projetos elétricos. Imagine aqui comigo o polo positivo de uma bateria e o polo negativo dessa mesma bateria, né, desse gerador, dessa pilha, enfim. E aí eles vão estar conectados a um fio com uma resistência considerável. E aí a gente sabe que pelo sentido convencional da corrente, ela sai do positivo e vai em direção ao negativo. Então tá ali, coisa normal, bem simples, esse é um circuito elétrico simples, você já sabe disso. O que eu quero apenas destacar aqui para vocês são os diferentes potenciais elétricos A e B aqui que eu estou botando no meu circuito. Bom, agora é o seguinte, e se eu colocar um fio sem resistência, por exemplo, nesse meu circuito elétrico simples, que também vai estar ligado entre A e B? Esse é um exemplo genérico, tá bom? Então entre A e B eu coloquei também um fio sem resistência. Agora eu te pergunto, dentre os dois caminhos pretos que eu sinalizei no meu desenho, qual deles a corrente vai ter maior facilidade para passar? Certamente o de menor resistência. Porque já que a DDP AB é a mesma para os dois, aquele cara que tiver a menor resistência, o cara que eu digo o fio, né? Maior corrente terá por ele, maior a intensidade, maior o fluxo de cargas, mais rápido elas passarão. Não é que nesse resistor não vai ter fluxo de cargas, vai ter, só que ele é tão desprezível, tão desprezível, tão desprezível, que se isso aqui fosse uma lâmpada, por exemplo, ela não acenderia. Mas não acenderia porque queimou, nada a ver. Não acenderia porque o fluxo de cargas aqui é tão insignificante que essa lâmpada não funciona. Então, a gente caracteriza nessa situação um curto-circuito. Na verdade, eu queria que você percebesse que, já que esse fio sem resistência está presente aqui, ele faz com que, olha a consequência, gente, ele faz com que esse potencial A seja igual ao B, ou vice-versa, o B seja igual ao A, tanto faz, tá bom? Mas, quando você encontrar um circuito onde num ramo desse, um resistor, ou até mais, tá bom? A gente já vai ver isso. Mas um resistor, uma associação aqui em série, paralela, enfim, de resistores, ficar entre as mesmas letras, né? O mesmo potencial, a mesma DDP, a mesma diferença de potencial, ou melhor, ela vai ser igual a zero, né? Isso, cara, configura curto-circuito. Então, em suma, se um resistor ou vários estiverem entre as mesmas letras, então não tem DDP, e aí ele está em curto-circuito, simples assim. Agora vamos ver esse monstrengo aí, cara. A primeira coisa que você tem que fazer é imaginar que nos pontos principais, que no caso aqui da figura é A e B e eles foram dados, tem uma bateria. Então aqui o polo positivo no A, polo negativo no B. O restante você vai dando nomes de potenciais distintos. E aí, por exemplo, passou por um resistor, tem queda de potencial. Aqui já teria que chamar de letra C. Aqui eu já teria que chamar de letra D. E olha, esse fiozinho aqui sem resistência faz com que o potencial C seja trago para cá também. Mesma coisa vale para o potencial D. Aí passou para cá, você até poderia chamar aqui de E e aqui de E. No entanto, aqui tem uma sutil diferença que faz muitas pessoas não entenderem essa questão. Aí, na verdade, eu queria te convidar a redesenhar esse circuito. E se você não sabe redesenhar esse circuito, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, onde tem um outro vídeo meu, aqui do nosso canal Help Física, onde eu te ensino a redesenhar circuitos elétricos de uma maneira muito simples. E, na verdade, ela consta da seguinte forma. Você coloca o ponto A e o ponto B, que são os pontos principais, dos lados extremos do seu desenho, ou melhor, do seu redesenho, entre aspas. E todos os outros pontos que são diferentes dos principais, você vai colocar no meio.
Então, por exemplo, nesse nosso desenho tem o C, tem o D e também tem, entre aspas, o E. Só que o L tem uma sutileza. Aí você vai ligando pontos, atividade que você fazia no seu primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Você vai ligar os pontos. Então, por exemplo, entre A e C você tem 2 resistores de 8. Na verdade, entre A e C você tem um fio com uma resistência de 8 ohms e um outro fio, um fio distinto, ó, com também 8 ohms de resistência. Então, por isso você liga um fio e o outro fio entre A e C, tá bom? Legal, feito isso, você vai perceber que vai acontecer uma parada meio estranha aqui entre D e E. Qual é a estranheza aqui, né? É que, na verdade, você talvez não tenha percebido, não saiba disso. Então, eu tô aqui para te ajudar. Esse ponto E aqui, ele não tem o menor sentido, na verdade. Porque, cara, esse ponto E, ele não está nem conectado, ele não está relacionado a um ponto de saída da corrente elétrica, né? O ponto de saída da corrente elétrica é o B, na verdade. Aqui, ó, se a gente pensa no sentido convencional da corrente elétrica, ela sai aqui do potencial positivo e tem que voltar até aqui o potencial negativo. Então, quando eu penso aqui nesse ponto E, ele não faz sentido, porque ele não tem uma conexão direta, né, aqui com o ponto B, que é o ponto de saída de corrente elétrica. Na verdade, eu poderia pensar o seguinte, ó, aqui esses dois, eles estão em paralelo, né? Então, a gente faz ali normal, 8 em 8 em paralelo vai dar 4, 12 em 12 em paralelo vai dar 6, então eu já redesenhei parte dele. Agora, essa partezinha aqui, de novo, pensando numa circulação de corrente, é como, por exemplo, ela se dividisse aqui, né, no ponto C, em uma parte e outra parte, mas ao chegar em D, uma parte vai lá para B e a outra meio que dá uma volta aqui. Isso não faz o menor sentido. Corrente elétrica não pode passar 2 vezes pelo mesmo potencial. E aí, sabia dessa? Se não, eu acho que já mereço o seu like fortalecedor aqui. Você que está chegando agora, eu falei que o vídeo ia ser maneiro, né? Então deixa aí o seu like boladão, valeu? Mas voltando aqui para nossa discussão, cara, corrente não pode passar pelo mesmo ponto 2 vezes. Isso não existe, isso não faz o menor sentido, tá bom? Então, ó, você pode ignorar esse pedacinho. Ou então você pode perceber que eles estão em curto. Essa que é a ideia, né? Eles estão em curto. Esse ponto E aqui não faz sentido. Na verdade, ele não existe. Você pode ignorá-lo. E aí o que você vai perceber é que 1 e 1 estão em série, mas estão em curto, porque eles estão entre os mesmos pontos. O ponto D. Série é uma associação em série. 1 com 1 vai dar 2, mas eles estão em curto. Então eles não vão funcionar. Por isso a gente pode imaginar o circuito como sendo, na verdade, esse formato aí. Aí agora o resto você já sabe fazer. Esse 6 com esse 6 vai ficar em série, então vai ter um de 12. O 12 com 12 aqui embaixo estão em paralelo, estão entre C e B as mesmas letras. Então vai dar 6. E 6 com 4 em série vai dar 10. E aí finalizamos o nosso circuito elétrico com uma resistência equivalente de 10 ohms. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até o final do vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí essa resolução e também entendido um pouco agora da teoria e também de como aplicar isso nos exercícios, né? De curto-circuito, como configurar, como encontrar e como resolver essa questão. Não se esqueça de curtir esse vídeo, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e eu te espero para o próximo conteúdo. Um forte abraço e bons estudos!